Para honra e glória nosso Jesus Cristo, estamos hoje no dia 183 para honra e glória do Senhor. E se você está chegando agora, se você está caindo aqui de paraquedas, é o seguinte: esse ano agora, de 2026, nós estamos meditando, refletindo, lendo a lei do Senhor todos os dias, como manda Salmos capítulo 1, versículo 1. E seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Agora, se você já está aqui, realmente, olha, o Salmo 119 ele foi bem grande, né? E os livros de provérbios, né, o livro de provérbios, os capítulos que a gente tem lido até aqui, eles estão um pouquinho densos. Mas vamos lá, se Deus quiser, hoje não vai ser tão pesado quanto os dias anteriores, mas vamos seguir, que Jesus é bom, que importa. E aproveitando que você está aqui, curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus mais pessoas, mais vidas, mais almas. E é isso. Hoje, Provérbios capítulo 13. E bora que Deus é bom, que importa. Provérbios capítulo 13. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. E aí você vê de novo, né? Olha, ouve o que seu pai está falando, ouve o que sua mãe está falando. Isso aqui não é só pai, né? O pai, né, humano, digamos assim, é o próprio Deus. Isso aqui é alguém que o Senhor deu na sua vida que você tem como pai. Olha, ouça aquilo que alguém está te falando, de uma pessoa que te ama, de uma pessoa que quer o seu bem, de uma pessoa que busca fazer o bem para você. Ouça o que essa pessoa diz. Preste atenção. Ouça a repreensão. Do fruto de sua boca, o homem desfruta coisas boas. Mas o que os infiéis desejam é o quê? É ramaz, é violência. Olha, não queira violência, não. Não queira viver pela violência, não queira viver cultivando violência, não. Queira viver fazendo o contrário. Cultivando coisas boas, criando, gerando, formando, fazendo. Olha, o máximo que você puder fazer o bem, faça. O máximo que você puder ajudar, ajude. O máximo que você puder plantar, plante. Por quê? Porque tudo que você faz de bem pro outro, você está fazendo para Deus. Porque dentro de cada um tem o fôlego de vida do próprio Deus. Dentro de cada um tem a essência do próprio Deus em cada um. Porque se nós temos vida, é porque um pouco de Deus está na vida. Um pouco de Deus está em nós. Então, assim, Deus é quem vive. E se nós vivemos, é porque nós temos um pouco da essência de Deus. Alguns chamam de fagulha, outros chamam de sopro, outros chamam de outras palavras. Mas basicamente é a chama de Deus, a fagulha de Deus, o sopro de Deus, a virtude de Deus, ela foi dada a nós. E aos animais também, às plantas também. Por isso que vivemos. Então, faça o bem para o outro. Porque na realidade você está fazendo o bem para Deus. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. E aí você vê, boca e vida, vida e boca. Que coisa interessante, né? Guarde sua boca, guarde seus lábios. Olha, mas quem fala demais acaba se arruinando. Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. Então, ouça mais do que fale. Por quê? Porque é melhor. A própria natureza já nos ensina isso. Deus, com a natureza, ensinando a natureza, já nos mostrou isso. O preguiçoso deseja e nada consegue. Mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Olha, corra atrás, trabalhe, execute o que você quer. Olha, sonhe buscando o que você quer. Faça assim, pega a sua vida, coloca num papel e bota seus planos, bota seus desejos, bota suas vontades, bota suas ambições, bota seus sonhos, bota no papel. E conversa com Deus, pergunta a Deus como você vai resolver isso, como você vai fazer isso, como você vai chegar até isso. E acredite, Deus vai te ajudar, Deus vai te fortalecer, Deus vai te levar a realizar essas coisas. Os justos odeiam o que é falso. E aí você vê, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. Olha, odeia aquilo que não é verdadeiro. Odeia aquilo que não é real. Odeia aquilo que é ilusão. Nós vivemos na base da verdade. Nós vivemos debaixo da verdade. O nosso Deus é a verdade. Então nós precisamos também viver na verdade. Então, não viva buscando enganar o outro. Ou não viva você querendo criar um contexto a seu favor. Não, o que é, o que não é, ponto. Não tente criar algo para você se vangloriar e tal. Que nada. Viva a sua vida em paz. Fale o que é. A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Olha, você vê, o mal, o erro, a falha, sempre vai derrubar quem pratica.
Não pratique o erro, a falha, o mal, para que você não venha cair. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Eu te faço a pergunta, o que é melhor? É melhor você fingir que é pobre e ter muita riqueza? Ou é melhor você fingir que é rico e não ter nada? Mas, acima de tudo, não procure fingir nada, não. Seja filho de Deus. Seja servo do Senhor. Seja aquele que está proclamando o reino de Deus sobre essa terra. Seja instrumento de Deus sobre essa terra. Inclusive, aproveitando, curte aqui, para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para as pessoas, mais vidas, mais almas. As riquezas de um homem servem para resgate da sua vida. Mas o pobre nunca recebe ameaças. Olha, as riquezas, elas podem ser boas, né? Elas, nesse caso aqui, elas são boas. Ela vai servir de resgate pela vida da pessoa. Mas o pobre nem ameaça sofre. Entenda uma coisa. Todos nós temos bênçãos, mas também todos nós temos ônus. Todos nós temos coisas que, de fato, são maravilhas. Mas também temos um preço a pagar. Então, entenda isso. Ponha isso em mente. Tudo tem um preço. E tudo tem bênção. Então, não fique querendo a vida do outro. Você não sabe o que é que o outro tem que pagar. Viva a sua vida em paz com Deus. Isso que importa. A luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. E aí você vê, Deus sempre deixa claro que os justos, eles vivem, eles prosperam, eles florescem, eles brilham, mas o ímpio sempre apaga, sempre cai, sempre afunda. Presta atenção nisso. Deus está deixando claro, Deus, ele faz tudo perfeito. Ele criou a humanidade perfeita. Mas se nós não estamos buscando a Deus, nós estamos nos corrompendo, nós estamos nos perdendo, nós estamos indo por um caminho distante do dele. Nós estamos indo por um caminho de destruição, de morte, de violência. Nós estamos indo por um caminho só de ladeira abaixo. Lembra dos anjos de Deus? Eram anjos lindos e maravilhosos. Transformaram-se em demônios. Seres extremamente acabados, destruídos, deformados, totalmente estranhos. Por quê? Porque saíram da presença de Deus. Porque abandonaram a glória do Senhor. Olha, não queira abandonar quem Deus é. Não queira abandonar a lei do Senhor. Para que sempre você viva. Para que você tenha vida. Para que você esteja com Ele e Ele em você. O orgulho só gera discussões. Não tem orgulho. Pelo contrário. Mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Olha, entenda, aprenda uma coisa. Busque entender, busque saber, busque ouvir. Olha, busque ouvir o outro lado. Muitas vezes, mas muitas vezes o outro, ele quer seu bem. Muitas vezes o outro, ele quer fazer o certo. Muitas vezes o outro, ele é uma pessoa boa. Mas você não sabe lidar. Mas você não para entender, mas você não para prestar atenção. Mas você não para poder ali conversar. Entende? Então, assim, muitas vezes o outro não quer seu mal. Mas a gente, mas muitas vezes eu tô com pressa, tô com agonia, tô cansado, tô sem paciência. Entende? Então, pare para ouvir. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá. Mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Olha, isso aqui é real. Queira ganhar honestamente. Queira juntar seu patrimônio de forma honesta a Deus, de forma que glorifica quem Deus é. Queira nada errado, não. Porque o erro já é amaldiçoado. A esperança que se retarda deixa o coração doente. Mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Olha, espere no Senhor, descanse no Senhor, confie no Senhor. No tempo certo ele faz tudo. No tempo certo ele cumpre todas as coisas, ele é bom. E deixa eu só falar uma coisa sobre isso. Pegue um caderno, um livro, um papel e anote todas as bênçãos que Deus já te deu, até esse momento presente. E todos os dias, volte para esse papel, volte para essa lista. E todos os dias você vai glorificar a Deus por Deus cuidar da sua vida, por Deus cuidar do seu ser, por Deus cuidar de quem você é. Lembra disso. Deus é bom, Deus cuida de mim. Lembra disso.
E ele cuidou e ele continua cuidando. E amanhã ele vai continuar, porque ele é bom. Quem zomba da instrução, pagará por ela. Mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. Olha, ouça o mandamento. Se incline à lei do Senhor. Isso é bênção. O ensino dos sábios é fonte de vida. E afasta o homem das armadilhas da morte. Olha, queira estar com pessoas sábias. Queira estar com pessoas que transbordam a palavra de Deus. Queira estar com pessoas que falam na palavra de Deus. Por quê? Porque você só tem a ganhar. Sua alma só tem a se encher de bênçãos. Mas, caia fora das pessoas que desagradam a Deus. Porque essas pessoas vão plantar na sua alma o que não presta. O bom entendimento conquista o bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero. Olha, tenha jeito de conversar com as pessoas. Tenha uma maneira. Às vezes, muitas vezes você dá certo, mas a maneira que você fala, a maneira que você se reporta, a maneira que você se dirige ao outro, isso causa uma chateação pela parte do outro contra você. Tenha forma. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Olha, busque sempre você agir na base da sabedoria do Senhor. Isso é bênção, isso é honra. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz cura. Olha, seja você um enviado digno de confiança. Seja você uma bênção. Seja você alguém que sempre que as pessoas se reportarem, chegarem, buscarem, consultarem, sempre você tem a palavra de Deus. Sempre você tem a lei do Senhor. Sempre você tem o caminho do Senhor em você e transborda. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha. Mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Olha, aceite a repreensão. Deus só repreende quem Ele ama. Aceite, porque nós somos filhos. O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. Olha, não viva conforme o mal. Porque tudo que você faz de bem, tudo que você faz certo, correto, você se alegra, você se satisfaz, você agradece a Deus por você ter trabalhado para Ele, por você ter feito certo, por você ter agido de maneira correta. Agora, o tolo, ele não consegue se afastar do mal. Agora, eu te falo uma coisa. Se você entende que você está no erro, se você entende que você está no mal, se você entende que você está num caminho ruim, sabe que se você entende isso, e se você quer mudar, fala assim agora, nesse momento: Deus, me ajuda. Me tira desse caminho, Pai. Me tira desse caminho. Eu não quero viver esse caminho. Eu quero viver outra forma. Muda a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Acabou. A partir de agora, já foi. Você já viveu outra vida. Porque Deus entrou na sua vida. Você pediu. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Você vê. Aquele que anda com os sábios já é sábio. Só pelo fato de andar com o sábio já é sábio. Mas só pelo fato de andar com o sábio já é sábio. Essa pessoa que já é sábia vai ficar cada vez mais sábia ainda. Por quê? Porque está andando com sábios. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Não se envolva com gente que não busca a Deus. Não se envolva com gente que despreza o Senhor. Não se envolva com gente que odeia quem Deus é. Sabe por quê? Porque no primeiro aperto, na primeira dificuldade, na primeira aflição, sabe o que vai fazer com você? Vai jogar você na ponta da lança. Vai jogar você no meio do problema. Vai jogar você em dificuldade. E sabe o que acontece? Você sozinho vai ter que se virar. Por quê? Porque você entrou porque você quis. Você entrou sabendo que não é certo, sabendo que não é errado, sabendo que isso vai te levar para o inferno. Você entrou porque você quis. E sabe o que isso vai te levar? Vai te levar para o buraco. Então, se arrependa, peça perdão a Deus, volte para Deus. Volte para o Senhor, não queira andar nesse meio. Um meio que você sabe que não presta, um meio que você sabe que não é bom. Saia disso, Deus não quer que você ande aí.
Deus quer que você tenha vida, que você tenha paz. Não que você viva hoje e amanhã todo mundo vai virar contra você e vai acabar com você. Não faça isso não. Deus quer que você viva. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. Meu Deus, olha, a destruição persegue o pecador. A destruição persegue quem peca. Mas a prosperidade é a recompensa do justo. Deus, ele é próspero e ele quer prosperar os justos. Se você é justo, acredite, a bênção do Senhor está sobre você. A prosperidade do Senhor está sobre você. A prosperidade do Senhor está sobre sua vida. Por quê? Porque ele é bom. Olha, um atributo de Deus é ser bom. E se você está buscando ele, se você está querendo estar com ele, a bênção chega. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. Mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Você vê, o homem bom deixa a riqueza para o filho de seus filhos, ou seja, para os seus netos, para a sua posteridade. Mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Você vê, a riqueza do pecador é armazenada para o justo. Olha, só tem benefício você ser justo. Só tem benefício você servir a Deus. Só tem benefício você buscar quem Deus é. Só tem benefício você meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Só tem benefício você orar a Deus. Só tem benefício. A lavoura do pobre produz alimento com fartura. Aí você vê que coisa interessante, né? A pessoa é pobre. A lavoura é do pobre, mas produz alimento com fartura. Mas por falta de justiça, ele o perde. E aí você vê, entenda uma coisa. Deus ama a justiça. E Deus é pelos pobres. Sabe o que é pobre? É aquele que precisa de ajuda. Pobre é aquele que precisa, que está necessitando de amparo. É aquele que sozinho não consegue fazer. Eu sou pobre. Porque eu preciso de Deus. Jesus falou, bendito ou feliz é aquele que é pobre de espírito. Ou seja, feliz é aquele que precisa do Senhor, que não consegue sozinho chegar a Deus, que não consegue sozinho se dobrar a Deus, que não consegue sozinho chegar e conhecer a Deus. Eu sou pobre, eu preciso de Jesus. Eu preciso da graça do Senhor. Eu preciso da misericórdia de Deus. Eu sou pobre. E a lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça, ele o perde. Entenda, Deus é o Deus dos pobres. Deus é o Deus dos que precisam. Acredite, Deus cuida de nós, Deus cuida de mim, Deus cuida de você. E só para pontuar uma coisa, nós podemos e precisamos entender que necessitamos do Senhor. Isso não quer dizer que podemos ou não ter bens materiais. Pobreza, no sentido material, humano, de pobreza é alguém que pode não ter posses. No entendimento humano, alguém que pode não ter posses, alguém que pode não ter propriedades, basicamente. Mas pobreza espiritualmente é dependência, necessidade, uma falta de capacidade. E Jesus está falando o tempo inteiro, feliz é aquele que é pobre, feliz é aquele que é pobre de espírito. Ele está falando o tempo inteiro de aqueles que buscam a Deus, aqueles que se voltam a Deus, aqueles que vão chegar na presença de Deus. Então, você pode ser materialmente ter muito ou materialmente ter pouco. Para Deus isso não tem diferença nenhuma. Agora a questão é, a sua alma, o seu espírito, ele anseia por Deus? O ponto é esse. Esse é o ponto. A sua alma, ela anseia por quem Deus é. Lembra de Davi? Davi falou assim, Senhor, minha alma anseia por ti. Assim como a corça anseia por água, a minha alma anseia por ti. O próprio Davi, rei de Israel, falou, eu sou pobre, eu dependo do Senhor. Eu sou pobre, eu preciso de ti. Eu sou pobre, sem ti eu nada sou. Não é, e só voltando e pontuando isso, não é que Davi não tinha bens materiais, pelo contrário, Davi era rei de Israel. Israel era a nação mais próspera de toda a história da humanidade. Era a nação excelente. Naquele período, naquele tempo, Israel era a maior do mundo. Era a mais rica do mundo, era a mais poderosa do mundo. Porque a mão de Deus estava ali. Estava sobre Davi, estava sobre aquele ambiente, estava sobre Israel.
Mas Davi o tempo inteiro, Senhor, eu sou pobre. Ou seja, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. Sem ti eu nada sou, sem ti eu nada posso fazer. E eu sou pobre. Eu sou pobre, eu preciso de Deus, eu necessito do Senhor. Sem o Senhor nada posso fazer. E aí que tá. Quando a gente começa a entender que sem Ele nada somos, nada podemos, nada conseguimos, tudo muda. Porque nós vivemos não pelo nosso merecimento, não pela nossa capacidade, não pelos nossos atos, mas pela graça do Senhor. Por quem Ele é. Glória a Deus. Quem se nega a castigar seu filho, não ama. Castigue seu filho. E deixa uma coisa muito clara. Castigar é corrigir. Castigar é direcionar. Castigar é falar, você errou. Isso aqui é errado. Você fez errado, não pode ser assim. Castigar não é machucar. Castigar não é causar um dano muito grande. Não, isso não. Isso é coisa de Satanás, isso é coisa do diabo. Castigar é corrigir, é mostrar. Às vezes, uma criança vai lá e bota o dedo na tomada. Meu filho, deixa eu te falar. Se você botar o dedo na tomada, o eletro, ele vai passar pro seu corpo e aí vai te dar um choque porque você está fazendo fio terra, né? Você está com os pés no chão e está fazendo aterramento e aí por causa disso vai juntar uma coisa com a outra e você tomar um choque. Não. Você vai lá, bate na mão dele. Tira a mão daí, meu menino. Oxe, vem cá, tira a mão daí. Se você botar a mão aí, você vai tomar choque. Tira a mão daí. Pronto, acabou. Quando o menino crescer, ele vai entender. Meu pai me ama. Meu pai foi lá aquele dia, me deu um tapinha na minha mão para que eu viesse entender que isso é perigoso, que isso não é bom. Aí tá ali o filho, vou botar a mão no fogão, bota a mão no fogão. E aí o pai tá ali, vai, tira a mão daí, meu filho. Oxe, você vai botar a mão no fogão? O negócio, você vai queimar a sua mão, não bote a mão aí não. Pronto. É o que Deus ensina. Quem se nega a castigar o seu filho, não ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Em outras traduções diz, quem o ama, não hesita em mostrar a vara. Olha, corrija. Deixando muito claro, mas muito claro, não machuque. Não agrida, tipo, no sentido de machucar, de causar violência. Não, isso não, isso é coisa de Satanás. Faça isso não, mas corrija, mostre o que é certo, mostre o que é errado. Ensine o caminho que ele deve andar, para que ele nunca venha se esquecer. Mostre o que ele deve fazer ou não. Ensine. Esse é o papel. O pai que ama não se nega. O pai quem se nega a castigar seu filho não ama. Então ame seus filhos. Ame seu filho, cuide dele. O justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. E aí você vê, nós precisamos de fato nos satisfazer pelo que o Senhor já nos deu. Nós precisamos de fato nos satisfazer por quem Deus é. A nossa alegria, a nossa gratidão, a nossa felicidade é Deus, é o Senhor. Provérbios, capítulo 14. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Olha, o homem, ele é, no caso, ele é o cabeça do lar, e a mulher é uma bênção que é dada ao homem, para o homem guardar, proteger, zelar. E assim foi assim que Deus estabeleceu. E por sua vez, Jesus é o cabeça do homem. Então é Jesus que guarda, protege, livra o homem de todo mal. E por sua vez, o homem faz isso com a mulher. O que acontece? Qual é o ponto? Mas a mulher tem a capacidade de, literalmente, ela cuidar da casa, do lar. Entenda, presta atenção, que a sua mulher, que a sua mulher, a sua companheira, né, ela vem a ter tranquilidade em saber que você é um homem de Deus. E ao mesmo tempo, você dê para ela a condição dela poder cuidar das coisas. Porque assim, tudo você tá debaixo da autoridade de Deus. Você não pode querer uma pessoa que te ame, que te respeite, que cuide de você, se você não é assim com Deus. Pelo contrário, a forma que você trata a Deus é a forma que, por exemplo, ela vai te tratar.
Então, assim, tenha zelo com as coisas do Senhor, tenha zelo com as coisas de Deus, tenha amor pelas coisas de Deus. Porque o que você faz para Deus, você também vai ter. Mas, por sua vez, você também tem que fazer isso por ela. É um cuidando do outro, é um respeitando o outro, é um querendo o melhor para o outro. Assim é. E só abrindo um parêntese, pelo amor de Deus, não entre em um relacionamento se você não está disposto a querer fazer e dar e entregar o melhor que você tem, o melhor que você pode. Você não vai entrar no relacionamento para tirar do outro. Você não vai entrar no relacionamento para pegar, para sugar do outro. Não, é o contrário. Você justamente vai entrar no relacionamento para você poder fazer o melhor para o outro, cuidar melhor do outro, ajudar melhor o outro, fazer o melhor que você pode com o que você tem na mão na hora para o outro, para a honra e glória do Senhor. Isso é glória a Deus. E vamos seguir. Quem anda direito teme o Senhor. Acabou. Se você anda direito, você está temendo a Deus. Mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Olha, não busque o erro. Não busque a falsidade. Não busque o caminho errado. A conversa do insensato traz a vara para suas costas. Mas os lábios dos sábios os protegem. Ó, você está protegido pelo que você fala. O que você fala testemunha a seu favor. Onde não há bois, o celeiro fica vazio. Mas da força do boi vem a grande colheita. Ou seja, o trabalho, ele é trabalhoso. O trabalho, ele dá trabalho. O trabalho, e isso é uma coisa, inclusive, que sempre tem que ser lembrado. Se você quer resultados, você tem que plantar. Se você quer comer a fruta, você precisa plantar. Se você quer a fruta, você precisa ir lá, se dedicar, abrir mão do seu tempo, do seu dinheiro, da sua energia e ir lá plantar. Você tem que estar disposto a isso. Infelizmente, o que mais tem são pessoas que querem o fruto, mas não estão dispostos a plantar a árvore. Não, você tem que ser o contrário. Você tem que ser o plantador de árvores. É Deus quem se alegra com isso. Então, ó, onde não há bois, o celeiro fica vazio. Mas da força do boi vem grande colheita. Ou seja, trabalhe, se esforce, corra atrás do que Deus colocou no seu coração. Do que você acredita que é bom. Faça isso. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. Seja verdadeiro. O zombador busca sabedoria e nada encontra. Mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui. Isso aqui é muito sério. Às vezes a pessoa pode achar que o conhecimento está em ter títulos, em ter papéis, em ter nomes escritos em qualquer lugar. Não. O conhecimento sabe onde está, a sabedoria sabe onde está. Está no temor ao Senhor. A sabedoria é um presente de Deus. Isso muda tudo. Então, ó, entenda. Tem muita gente aí que pode não saber nem ler nem escrever. Mas tem muito mais sabedoria do que eu, você e todos nós juntos. Sabe por quê? Porque teme a Deus. Porque busca a Deus. Porque ó, tem um relacionamento com Deus. Então, ó, ame e respeite as pessoas. Porque você não sabe o relacionamento que elas têm com Deus. E outra, elas são filhos e filhas do Senhor. Então ame todo mundo. Aceite e respeite todo mundo. Não queira disseção. Não. Vive em paz com Deus. E ame seus irmãos. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Aquele que é tolo, aquele que despreza o Senhor, aquele que despreza a lei do Senhor, ó, mantenha-se longe, vá lá, Deus te abençoe. Fique em paz. Não precisa você conviver. Você também não vai desprezar, mas também não precisa você conviver. É diferente. Você pode passar a falar. É diferente de você ir para a casa da pessoa todo dia. É diferente de você receber essa pessoa na sua casa todo dia. Há uma diferença muito grande entre você conhecer a pessoa, bom dia, Deus abençoe, boa tarde e tal, do que você viver e conviver com aquela pessoa. Você querer conviver com aquela pessoa. Cuidado. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho. Mas a insensatez dos tolos é enganosa. Olha, busque discernir o caminho que você está traçando.
O que eu estou fazendo está me levando para onde? Eu estou investindo meu tempo, minha dedicação, meu esforço, minha saúde, meu dinheiro aonde? Isso é fundamental. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido. Mas a boa vontade está entre os justos. Ou seja, a pessoa vai lá e faz uma coisa errada. Vai lá e tira do outro. O outro tem uma sandália. Ele vai lá e tira a sandália do outro. Os insensatos zombam da ideia de devolver a sandália e de devolver o valor da sandália. Mas a boa vontade está entre os justos. Os justos não tem problema nenhum quanto a isso, porque sabe que isso é o certo. Se você tirou do outro, devolva. Devolva e ainda corrija o dano que você causou. Seja honesto. Cada coração conhece a sua própria amargura e não há quem possa partilhar sua alegria. Olha, entenda uma coisa. Às vezes, você olha para outra pessoa e fala, aquela pessoa ali não está nem sofrendo tanto. Mas você não sabe o que está no coração daquela pessoa. Você não sabe como aquilo machucou aquela pessoa. Para você, talvez, não machuque. Para você, talvez, aquele problema, tá tranquilo. Mas para outra pessoa, tá entendendo a questão? Então, respeite o outro. Respeite a dor do outro. Respeite. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos, o quê? Florescerá. Hoje de novo Deus falando isso. Hoje de novo o Senhor nos trazendo isso. Hoje de novo o Senhor deixando claro, olha, se você é justo, você vai florescer. Se você é justo, você vai ter luz. Se você é justo, você vai viver em paz. Se você é justo, você vai viver muito. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Ou seja, no entendimento humano é um caminho bom. No entendimento humano é um caminho legal. No entendimento humano é um caminho que vale a pena. Mas conduz à morte. Não queira se envolver com coisas que não agradam a Deus. Tudo o que não agrada a Deus vai te levar para o buraco. Mesmo no riso, o coração pode sofrer. E a alegria pode terminar em tristeza. Entenda. Presta atenção nisso. O seu coração tem que estar em Deus. Porque é Ele que vai trabalhar. Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta. Mas o homem bom será recompensado. Se há retribuição para os infiéis, para os maus, imagina para os bons. Fique em paz. Deus te vê. Deus te conhece. O inexperiente acredita em qualquer coisa. Mas o homem prudente vê bem onde pisa. E isso aqui, vê bem onde pisa, é o seguinte. Ele presta atenção, ele entende, ele para pensar, ele para analisar. Ele não é assim, eu vou seguir, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vou seguir a boiada, vou seguir a galera, vou seguir a... Não é assim não. Eu escolho por onde eu quero ir. Eu vou por onde o Senhor me aponta. Eu vou por onde o Senhor diz que é bom. Isso muda tudo. O sábio é cauteloso e evita o mal. E aí você vê, cauteloso e evita o mal. Olha, evite o mal. Seja cauteloso. Faça o que é certo. Vou dar um exemplo qualquer. Se a faixa, se você está em uma via, a velocidade máxima é 80, não chegue nem a 80. Fique abaixo. Por quê? Também não fique muito abaixo, né? Para você não causar algum problema, mas fique abaixo de 80. Seja cauteloso, evite o mal. Mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Seja responsável. Tenha responsabilidade com sua vida e tenha responsabilidade com a vida do outro. Quem é irritadiço faz tolices. E o homem cheio de astúcia é odiado. Olha, não seja irritadiço. Não seja assim, cheio de chateação, de ódio, de violência. Não. E também não seja malicioso. No sentido de querer destruir as pessoas ou querer criar situações para os outros caírem. Seja assim não. Seja sim, não. Acabou. Os inexperientes herdam a insensatez. Mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Olha, seja prudente. Busque a sabedoria. A sabedoria nos dá a prudência. Os maus se inclinam diante dos homens de bem. E os ímpios às portas da justiça. Você vê. Olha, deixa eu te falar.
Por mais que pareça que os maus eles vivam, eles se multipliquem, eles estejam ali crescendo e tudo mais, olha, é Deus que falou. Os maus se inclinam diante dos homens de bem e os ímpios à porta da justiça. Acredite. Se agora os maus parecem estar bem, está tudo certo, fique em paz que a justiça de Deus vem. Fique em paz que Deus faz justiça. Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Você vê, ó. Quem despreza o próximo comete pecado. Mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Isso é ser rico. Isso é ser rico. Trate com bondade quem precisa. Trate com bondade quem necessita. Trate com bondade quem precisa. Pelo amor de Deus, se você pode fazer o bem, faça. Se você pode fazer o que é certo, faça. Se você pode fazer o que é direito, faça. Deus se alegra. Não é certo que se perdem os que só pensam no mal. Não é certo isso acontecer. Os que só pensam no mal, eles se perdem. Mas os que planejam bem encontram amor e fidelidade. Meu Deus! Se o seu coração, se os seus planejamentos, se a sua vontade, elas são boas, elas agradam a Deus, elas glorificam a Deus, você vai encontrar amor e fidelidade de Deus. Acredite, isso é real. Por quê? Porque o seu coração ele bate para você fazer o que é certo, para você fazer o que é direito. Então o amor e a fidelidade de Deus vai te encontrar. Você não tem como correr disso não. Se você está plantando isso, como é que você vai colher outra coisa? É para a glória do Senhor. Todo trabalho árduo traz proveito. Isso é verdade. Tudo que você se dedica, tudo que você busca, tudo que você soa, tudo que você está ali correndo atrás, tudo que você está fazendo traz proveito. E só deixar uma coisa clara, às vezes não é proveito só material, às vezes é proveito intelectual. Porque muitas vezes as pessoas acham assim, eu trabalhei e não tive resultado financeiro que eu queria. Mas entenda, você cresceu em algo, você aprendeu algo, Deus te deu uma sabedoria sobre algo. Isso é uma bênção. Mas o só falar leva à pobreza. Olha, não queira ser a pessoa que só pensa ou que só fala. Não. Queira ser a pessoa que vai lá e faz. Se Deus colocou algo no seu coração, teste. Faça. Não precisa você fazer com toda a força, digamos assim, ou com toda... Não, vai devagarzinho. Faz um teste pequeno. Deu? Ótimo. Não deu? Ótimo também. Glória seja dada ao Senhor. A riqueza dos sábios é a sua coroa. Mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. Presta atenção. A bênção do Senhor é sobre aqueles que o buscam. Deus cuida de nós. Deus nos supre. Deixe os insensatos para lá. A testemunha que fala a verdade salva vidas. Mas a testemunha falsa é enganosa. Fale a verdade. Seja verdadeiro. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura. Refúgio para os seus filhos. E aí você vê que coisa bela, né? Aquele que tem, só pelo fato de temermos ao Senhor, nós temos refúgio para a gente, nós temos refúgio para os nossos filhos. Olha, Deus cuida daqueles que o buscam. E Deus conhece. E Deus protege. O temor do Senhor é fonte de vida. E afasta das armadilhas da morte. Você vê? O escudo, a fortaleza do Senhor. Uma grande população é a glória do rei. Mas sem súditos, o príncipe está arruinado. Olha, entenda. Nós precisamos de ajuda. Você não consegue fazer nada sozinho. É Deus que nos ajuda. E Deus coloca pessoas em nossas vidas para nos ajudar. E para a gente também ajudar essas pessoas. E diga uma coisa, deixa uma coisa clara. Nós temos a obrigação de cuidar de quem chega até nós. Mas nós temos uma obrigação 7 vezes maior de cuidar de quem cuidou de nós. Nós temos uma obrigação infinitamente maior de cuidar de quem cuidou de nós. Todos que cuidaram de você, seja em muito tempo ou seja em pouco tempo, não importa. Você tem uma obrigação, eu tenho uma obrigação perante o Senhor, em nome de Jesus, de cuidarmos dessas pessoas. Isso é honra a Deus. O homem paciente dá prova de grande entendimento,
mas o precipitado revela a insensatez. Tenha paciência. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Tá vendo? Olha, trate bem as pessoas, trate bem. E eu só falar uma coisa para você. Você tratar bem quem é maior que você, não vai te dar as bênçãos que você tratar bem quem é menor que você. Sabe por quê? Porque quando você trata bem alguém que é maior que você, isso já é esperado. Mas quando você trata alguém que é menor que você está honrando a Deus. Então, se você sabe que aquela pessoa é menor que você, entre aspas, trate essa pessoa muito melhor. Se você já fosse tratar bem, trate muito melhor. Porque isso é honra a quem Deus é. Isso é honra ao Criador, isso é honra ao Senhor. Deus se alegra. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, até em face da morte, encontram refúgio. Você vê? Até diante da morte, até diante da dificuldade, até diante da aflição, o justo se alegra, está em paz, tem refúgio. Por isso que eu digo, a bênção está sobre você, a bênção está sobre sua cabeça. Independente de onde você estiver, o refúgio de Deus está. Você jamais sai do refúgio do Senhor. Fique em paz. É Ele quem cuida de você. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento. E mesmo entre os tolos, ela se deixa conhecer. Olha, busque a sabedoria. Queira a sabedoria. Porque é Deus quem dá. E é um presente. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é vergonha para qualquer povo. Olha, entenda uma coisa. Que nós venhamos a buscar a ser retos perante o Senhor. Porque uma nação ela é composta por nós, por mim, por você, por todos nós. Então, você quer uma nação justa? Glorifique a Deus, honre a Deus, seja correto com seus irmãos. Ore ao Senhor, medite na lei do Senhor. Sabe como é que a gente muda o mundo? Não é lutando, não é saindo, não é assim não, é orando. É meditando no Senhor, é glorificando quem Deus é. O servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Ó, seja sábio. Tenha calma, tenha jeito, tenha maneira. Busque fazer o melhor que você pode. E entenda como lidar com cada um. Para que você glorifique a Deus. Provérbios capítulo 15. Olha, presta atenção nesse início aqui. Esse versículo 15 é lindo. E é uma coisa que a gente tem que aprender a cultivar em nossa vida. Sério mesmo. Isso aqui a gente precisa aprender a construir em nós. A resposta calma desvia a fúria. Mas a palavra ríspida desperta a ira. Olha, às vezes você pode estar muito certo. Você pode estar 100% certo. Pode estar assim, 100% certo. Mas pela forma, pelo jeito, pela maneira que você fala, você só provoca a ira das pessoas. Presta atenção. Sabedoria também é você ter um jeito certo de falar. Sabedoria também é você ter um jeito certo de se comunicar. Entende? Deixa eu só... Eu podia dar vários exemplos aqui, mas a gente não tem muito tempo. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Todos nós precisamos de Deus da mesma maneira. Eu preciso de Deus mais do que todo mundo que eu conheço, porque eu sei os meus pecados. Eu sei como eu sou falho, eu sei como eu dependo do Senhor. Eu preciso de Deus da mesma forma que você e que todos nós. Não há diferença do meu pecado para o seu pecado, para o pecado de qualquer outra pessoa. Todos nós somos pecadores do mesmo jeito. Ponto. E acabou. Só que tem pessoas que vão começar a dizer, porque isso, enfim, esqueça. Entenda, você precisa ser o tipo de gente que vai ouvir uma coisa ruim, mas você vai responder com amor.
Você vai responder com calma. E sabe o que vai acontecer? A fúria, a ira vai embora. Isso é bênção de Deus. Isso é sabedoria do Senhor. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Olha, isso aqui é muito verdade. Quando você ouve a lei do Senhor, quando você ouve a exposição da lei do Senhor, quando você lê a lei do Senhor, quando alguém está expondo ali, e essa pessoa tem sabedoria, nossa, você tem vontade de ler, de se debruçar, de buscar, é maravilhoso. Isso é bênção. E que você seja assim, para a honra e glória do Senhor. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Eu te faço a pergunta, isso é bênção ou é maldição para você? Saber que Deus está olhando todas as coisas. Saber que Deus está te olhando. Isso é bênção ou é maldição para você? O falar amável é árvore de vida. Mas o falar enganoso esmaga o espírito. Olha, peça ao Senhor amor. Peça ao Senhor sabedoria. Peça ao Senhor um coração como o dele. Para que você seja árvore de vida. Para que você seja uma bênção. Para que você plante na alma das outras pessoas a alegria do Senhor. O insensato faz pouco caso da disciplina do seu pai. Mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Olha, aceite a repreensão. Aceite. Aceite verdadeiramente a disciplina do Senhor. Isso é bênção. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. Olha, a casa do justo é uma bênção. A casa do justo é uma maravilha. A casa do justo é onde a bênção de Deus está. Mas o rendimento dos ímpios é só problema. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. Só espalha a morte, só espalha a violência, só espalha o que não presta. Infelizmente, só espalha a futilidade. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Aí é uma pergunta para mim e para você. Será que a nossa oração está agradando a Deus? Será que a nossa oração está agradando quem Deus é? Será que Deus está se agradando com a nossa oração? O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Seja justo. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. E aí Deus sempre deixa claro, olha, não abandone seu caminho. Não saia do caminho do Senhor. Não abandone a lei do Senhor. Não se esqueça de Deus. Não vá por outro caminho. Porque se você fizer assim, você vai comer o fruto disso, que é a morte. Faça isso não. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor. Quanto mais o coração dos homens. Olha, se Deus conhece o inferno, se Deus conhece o Sheol, conhece profundamente, imagina o seu coração e o meu. Entende? Por isso que Davi pediu, Senhor, som do meu coração. Me prova. Para que eu venha a mudar. Para que eu venha a querer viver diferente. Para que eu venha a estar diferente. Eu não quero ser o que eu era. E eu quero saber o que tem aqui dentro. Eu quero saber o que tem aqui dentro de mim. Me mostra. Para que eu venha a mudar. O zombador não gosta de quem o corrige. Nem procura a ajuda do sábio. Agora o oposto é verdadeiro. O sábio ama quem o corrige. O sábio ama quem está ali para o ajudar. E procura. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Você vai viver buscando o quê? Buscando bobagem, buscando insensatez? Não. Se alimente da palavra de Deus. Se alimente da graça do Senhor.
Se alimente das bênçãos de Deus. Alimente a sua alma do que presta. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. O coração daquele que busca a Deus está sempre bem, está sempre em paz, está sempre tranquilo com Deus. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É melhor ter pouco com o temor do Senhor, do que grande riqueza com inquietação. Olha, o pouco com Deus é tudo, mas o muito sem Deus é nada. É melhor ter verduras na refeição, onde há amor, do que um boi gordo acompanhado de ódio. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Olha, seja conhecido por ser alguém paciente, por ser alguém calmo, por ser alguém que ama. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. Por quê? Porque é Deus que vai na frente. E ele entende que tudo que ele faz é para Deus, então ele entende que tudo vale a pena. Que cada dificuldade, cada aflição, cada trabalho é para o Senhor, então vale a pena o sacrifício. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza sua mãe. Não despreze seu pai, não despreze sua mãe. E diga-se de passagem, pai e mãe aqui, pode ser aqueles que te geraram, pode ser aqueles que te adotaram, pode ser aqueles que você tem como pai e mãe. Entende? Pode ser um tio, pode ser uma tia, pode ser um vizinho, pode ser uma vizinha, pode ser qualquer pessoa, pode ser um amigo, pode ser uma amiga, pode ser, mas é alguém que você tem como pai, é alguém que você tem como mãe. Por favor, não despreze o conselho deles, porque eles te conhecem, porque eles te amam, porque eles querem o melhor para você. Não despreze o conselho deles. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. E olha, isso é verdade. A insensatez alegra quem não tem entendimento nenhum. Só se alegra com a ignorância quem é ignorante. Mas quem tem, não se alegra não. Os planos fracassam por falta de conselho. Busque conselho. Busque saber de quem já está fazendo aquilo, como fazer. Quem já está fazendo pode te ajudar. Busque conselho. Mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Entende? Busque conselheiros. Busque pessoas para te auxiliar. Busque pessoas que já estão no processo para que eles possam te ajudar naquilo que você quer. Busque pessoas que já estão no nível que você quer chegar. Eles vão te ajudar. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. Olha, um conselho é um presente de Deus. Seja você a dar conselhos bons, para a honra e glória do Senhor. O caminho da vida conduz para cima. Quem é sensato, para que ele não desça a sepultura. Ou seja, todos os dias nós somos levados a Deus. Todos os dias nós chegamos mais a Deus. Todos os dias nós estamos mais perto de Deus. Não fisicamente, mas espiritualmente, mentalmente, intelectualmente. Todos os dias nós pensamos em coisas mais que o Senhor mais se alegra, que o Senhor mais exalta, que o Senhor mais se satisfaz. Entende? Por exemplo, se você for analisar seus pensamentos hoje com seus pensamentos há 10 anos atrás, provavelmente seus pensamentos hoje, eles são muito mais... o Senhor se alegra muito mais com esses seus pensamentos hoje do que há 10 anos atrás. E se Deus quiser, daqui a 10 anos, o Senhor vai se alegrar mais ainda. Porque assim é, de glória em glória nós somos transformados. O Senhor vai trabalhando em nós, tempo após tempo. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactas os limites da propriedade da viúva. Por quê? Porque a viúva não tem capacidade. Se ela não tem capacidade, tudo bem. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vai cuidar dela.
Porque ela já entende que ela não tem capacidade. Porque ela já reconhece que ela não tem capacidade. Porque ela já deixa claro que ela não consegue se cuidar. Por isso que eu sou pobre. Porque eu não tenho capacidade de nada, eu nada posso, nada sou, nada tenho. Até minha alma que Deus me deu já não é minha, é do Senhor. Porque Ele que comprou. Então, ó, seja sábio. Esteja na mão do Senhor. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. Olha, quando você for orar para Deus, quando você for conversar com Deus, abra sua boca. Fale o que tem no seu coração. Não precisa você ficar pensando como falar, a forma de falar, o jeito de falar. Não. Fala o que está aí. Porque na medida que você vai falando, vai abrindo a boca, vai expondo para Ele, Ele vai limpando quem você é. Ele vai limpando o seu ser, Ele vai limpando sua alma. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. Olha, entenda, não ponha sua família em situação ruim, não. Cuide da sua família, ame sua família e seja justo. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Você vê, o Senhor ouve nossa oração. Por quê? Pela graça dele. Um olhar animador dá alegria ao coração. E as boas notícias revigoram os ossos. Olha, se você não tem coisa boa a falar, se cale. Que você seja uma bênção. Acabou. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Olha, busque aprender de quem pode te ensinar. Busque aprender de quem já está ali fazendo algo que você quer fazer também. Meu amigo, minha amiga, como é que faz isso? Como é que eu consigo fazer isso? Aprenda com quem já está fazendo. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo. Mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Olha, queira ser um bom aluno. Queira aprender. Não tenha vergonha. O temor do Senhor ensina a sabedoria. E a humildade antecede a honra. Você vê que coisa bela. O temor do Senhor ensina a sabedoria. E a sabedoria é fundamental. O temor do Senhor, mais ainda. E a humildade antecede a honra. O que é que o Senhor nos ensina? A temer a Ele. O que é que o Senhor nos ensina? A buscarmos sabedoria. O que é que o Senhor nos ensina? A buscarmos a humildade. E tudo isso é um presente de Deus. Tudo isso é honra que Deus nos dá para a honra e glória dele. Então, busque o temor do Senhor. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Como em Salmo capítulo 1 diz, capítulo 1, versículo 1 diz: Feliz é o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. E todas as bênçãos sucederão até a vida dele, chegarão até a vida dele, correrão atrás dele. Todas as bênçãos do Senhor estarão presentes na vida dele. E assim é. Escreve aqui honra, H-O-N-R-A, para eu saber que chegou até o fim. Escreve aqui honra, para eu saber que chegou até o fim. Se inscreve aqui para amanhã, dia 184, estarmos juntos aqui, para honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. E curte aqui, para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus a mais pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Cristo Jesus. E é isso. Até amanhã, se Deus quiser. E primeiramente, eu sou feliz e grato a Deus, em nome de Jesus. Eu agradeço a você que chegou até aqui. E é isso. Até amanhã, dia 184, em nome de Cristo Jesus. Amém.